Nós pensamos que tínhamos encontrado um novo lar. Depois de anos vagando pelo espaço, um planeta finalmente apareceu nos nossos sensores. Atmosfera perfeita, gravidade estável, sinais de água líquida. Parecia impossível. Mas havia algo errado. Quando entramos em órbita, o planeta começou a responder, não de forma natural, como se soubesse que estávamos ali. E foi nesse momento que percebemos. Nós não estávamos explorando aquele mundo estava nos observando. Quando recebemos autorização para descer, ninguém comemorou. Era estranho. Depois de anos procurando um planeta habitável, a sensação não era de esperança, era de alerta. Eu estava no primeiro módulo de descida. Lembro do silêncio dentro da cabine. Nem mesmo os sistemas faziam barulho. Como se o próprio ar estivesse esperando. Quando atravessamos as nuvens, eu vi algo que não estava nos relatórios. A superfície não era normal. Não era rochosa. Não era oceânica. Era irregular. Como se o planeta tivesse sido moldado por algo vivo. E quanto mais nos aproximávamos, mais eu sentia uma sensação impossível de explicar. Era como se o solo estivesse consciente, observando nossa chegada. O impacto da descida foi suave, quase perfeito demais. A escotilha abriu lentamente. E o primeiro a pisar no solo foi o comandante Ravel. Eu estava logo atrás. E no momento em que minha bota tocou a superfície, eu senti uma vibração. Não tectônica, não mecânica. Era rítmica, como uma pulsação. O chão não era sólido como deveria ser. Ele cedia levemente, como se estivesse absorvendo nosso peso. Ravel pediu silêncio total. Foi então que ouvimos algo vindo do subsolo. Um som grave, profundo, lento, como o eco distante de um coração colossal. Os sensores começaram a enlouquecer. Gravidade variando em frações de segundo. Temperatura oscilando sem padrão. Campos magnéticos mudando de direção. E então aconteceu. O terreno à nossa frente se moveu. Não desmoronou. Não rachou. Ele se reorganizou, como músculos se contraindo sob uma pele planetária. Naquele instante, entendemos que não tínhamos pousado em um mundo. Nós tínhamos pousado em algo vivo. Ravel ordenou coleta imediata de amostras. Ninguém discutiu. Era o protocolo, mesmo quando o instinto gritava para fugir. Eu ajoelhei e ativei o scanner de superfície. No momento em que o feixe tocou o solo, tudo parou. O vento cessou, as nuvens congelaram no céu. Até os sons da nave atrás de nós desapareceram. Foi como se o planeta tivesse prendido a respiração. Então o solo sob nossas botas começou a aquecer. Não lentamente, instantaneamente. Os sensores dispararam alertas de sobrecarga térmica. Ravel tentou ordenar evacuação, mas o rádio já não respondia. O solo começou a se mover em ondas suaves, como se estivéssemos sobre um oceano invisível. E então, uma formação gigantesca surgiu no horizonte. Não brotou do chão, ela simplesmente se levantou. Uma estrutura colossal, orgânica, impossível. Voltada diretamente para nós, como um olho abrindo pela primeira vez. Naquele momento eu soube. Nós não éramos exploradores. Nós éramos intrusos. Ravel ordenou retirada imediata. Mas ninguém se moveu, porque algo já estava acontecendo, sob nossos pés. O solo começou a se abrir em padrões circulares, não como rachaduras, como bocas. O primeiro a cair foi Lyra. Ela estava a apenas 2 metros à minha esquerda. O terreno cedeu silenciosamente, sem explosão, sem aviso.
Ela tentou se agarrar à superfície, mas aquilo não era rocha. Era flexível, orgânico, vivo. O grito dela ecoou pelo comunicador por apenas 3 segundos. Depois, silêncio. Os sensores registraram uma queda impossível, como se o planeta tivesse profundidade infinita. Ravel atirou no solo. As balas foram absorvidas, literalmente absorvidas. A superfície se fechou novamente, lisa, como se nada tivesse acontecido. E foi nesse instante que percebemos algo pior. Não era um ataque caótico, era seletivo. O planeta estava escolhendo. Depois que Lyra desapareceu, a formação no horizonte começou a se mover. Não caminhando, não deslizando. Ela estava crescendo, como se o planeta estivesse se reorganizando ao redor de nós. Os sensores entraram em colapso total, coordenadas mudando sozinhas, gravidade variando em ondas, o ar ficando mais denso a cada segundo. Alguém começou a gritar no canal interno, depois outro, depois todos. Ravel tentava manter ordem, mas até a voz dele tremia. O solo começou a se erguer em muralhas orgânicas, lentas, implacáveis, nos cercando em um círculo perfeito. Eu tentei correr de volta para o módulo, mas a nave não estava mais onde deveria estar. Ela ainda estava visível, mas a distância estava errada, como se o espaço entre nós estivesse sendo esticado. Foi quando entendi algo aterrador. Não estávamos presos em um planeta. Estávamos presos dentro de uma vontade. Ravel ordenou evacuação total. Corríamos em direção ao módulo, ou pelo menos para onde ele deveria estar. O terreno continuava mudando, como se cada passo fosse decidido por algo abaixo da superfície. Quando finalmente ativamos os propulsores de emergência, o planeta reagiu. O céu começou a escurecer, não por nuvens, por algo maior, algo invisível, comprimindo a própria luz. As estrelas desapareceram uma a uma, como se o espaço estivesse sendo fechado. O módulo tentou decolar. Os motores responderam, mas não subimos. Era como se a gravidade estivesse sendo reescrita. Os instrumentos registraram um pico impossível, forças gravitacionais variando em múltiplas direções ao mesmo tempo. Então, vimos. O horizonte inteiro começou a se curvar. Não era uma ilusão. O planeta estava dobrando o espaço ao seu redor, como um organismo protegendo seu núcleo. Naquele instante entendemos. Não estávamos em um mundo vivo. Estávamos dentro de algo que manipulava o próprio universo. Quando o espaço começou a se dobrar, algo ainda mais estranho aconteceu. Nossos comunicadores voltaram a funcionar, mas não transmitiam vozes, transmitiam imagens. Não eram sinais da nave, nem de satélites, eram visões. Eu vi mundos inteiros sendo consumidos, civilizações desaparecendo sob superfícies vivas, frotas espaciais sendo engolidas como poeira. Era como se o planeta estivesse mostrando sua história, ou talvez sua fome. Ravel caiu de joelhos, não por ferimento, mas por algo mental. Os sensores neurais registraram atividade impossível no cérebro da tripulação, como se algo estivesse acessando nossas memórias, misturando-as com as dele. Então, o solo sob nós começou a se abrir novamente, mas dessa vez não era para engolir, era para revelar. Estruturas gigantescas abaixo da crosta, camadas sobre camadas de tecido planetário, como se aquele mundo fosse apenas a superfície de algo muito maior. Foi quando entendi. Nós não tínhamos encontrado um planeta vivo. Nós tínhamos pousado sobre uma entidade cósmica adormecida. O módulo não iria sair dali. Não importava quantas vezes tentássemos. O planeta já tinha nos integrado ao seu
sistema. Ravel percebeu antes de todos. Ele acessou o núcleo de energia portátil, um dispositivo que nunca deveria ser ativado em superfície planetária. Matéria instável, potencial de ruptura gravitacional. Basicamente, uma pequena estrela artificial. O plano era simples: detonar o núcleo, criar uma distorção massiva e talvez escapar durante o colapso. Talvez. Ninguém discutiu, porque todos sabiam a verdade. Aquilo não era fuga, era negociação com o impossível. Enquanto configurávamos o dispositivo, o solo começou a se fechar novamente ao nosso redor. Mais rápido agora, mais agressivo, como se tivesse entendido nossa intenção. Eu ativei a sequência manual. Ravel segurou meu braço e disse algo que nunca vou esquecer. Se isso for uma mente, ela vai lembrar de nós. Quando o núcleo começou a entrar em sobrecarga, o planeta inteiro reagiu. Não com força, mas com atenção. Quando o núcleo entrou em colapso, o tempo pareceu desacelerar. A luz ao nosso redor se distorceu. O próprio som deixou de fazer sentido. Por um segundo, eu achei que tínhamos vencido. Então, senti algo. Não dor, não impacto. Consciência. Como se algo colossal tivesse percebido minha existência. Não o planeta. Algo muito mais profundo. As camadas abaixo da crosta começaram a se mover. Não em resposta à explosão, mas como se estivessem despertando. O horizonte desapareceu, substituído por estruturas impossíveis se elevando ao espaço. Algo antigo, algo que existia antes de estrelas nascerem, antes de galáxias se formarem, antes da própria ideia de vida. E naquele instante final, antes de tudo se tornar branco, eu ouvi uma única coisa. Não um som, um pensamento. Vocês nos encontraram, novamente. Se alguém estiver ouvindo este registro, não procurem este mundo, porque ele não está sozinho.